Paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E eu queria deixar aqui uma reflexão para nós, aqui nessa tarde, que está contida aqui no livro do profeta Ezequiel. Se você tiver acesso aí à Bíblia Sagrada, eu te convido a meditarmos um pouco na palavra de Deus, né? Aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 34, versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Amém? Então, aqui, antes de tudo, eu quero me apresentar. Aqui quem fala é o evangelista Marcílio Silva, né? Sou da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Ministério Vida e Paz, aqui em São Lourenço da Mata, no estado de Pernambuco. E eu queria deixar aqui essa meditação bíblica, né? Se tem uma coisa que eu gosto, é de falar as verdades bíblicas segundo a doutrina, segundo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, né? Daniel Berg, Gunnar Wingren, que são os pais da Assembleia de Deus. Então, devido a tudo aquilo que nós aprendemos do que vem a ser pastores, do que vem a ser aquilo que é mais precisamente do que nós conhecemos como o Evangelho, né? E nós temos visto diversas coisas acontecerem em todo o Brasil, né? Eu sou um leitor da Bíblia Sagrada, eu sou um estudante da Bíblia Sagrada. Logicamente que não sei de tudo, né? Eu não sei de tudo da Bíblia Sagrada, ainda estou aprendendo. Hoje eu sou um evangelista da Assembleia de Deus, né? 20 anos de fé, desde os meus 18 anos que eu sou crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, e conforme esses 20 anos, deu para ter um pouco de experiência no que diz respeito de como devemos servir ao Senhor, de como devemos se portar diante da palavra de Deus. Lógico que eu não sou perfeito, você também não é perfeito. Eu tenho certeza que nem você é perfeito, nem eu sou perfeito. Eu não estou aqui para apontar o teu pecado, não estou aqui também para que você aponte o meu, tendo em vista que Jesus ele veio buscar e salvar os perdidos. E eu estava perdido e ele me resgatou, te resgatou. E a você que ainda não é evangélico, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da tua vida, que você possa fazê-lo, porque Deus ele tem muitas coisas para fazer em tua vida. Então, como nós temos lido aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 34, é uma passagem bíblica que todos nós conhecemos, todos os estudiosos da Bíblia de todo o Brasil, de todo o mundo conhecem, né? Nós vimos que os pastores de Israel, eles eram responsáveis pelo bom tratamento, pelo bom andamento, pelo bom cuidado, né, do rebanho do Senhor. Assim como no Salmo de número 23, nós sabemos muito bem a história de Davi. Davi, ele é conhecido como o maior pastor que Israel já teve. Logicamente que Davi ele era pastor de ovelha, de animais, né, normal, de ovelhas, animais irracionais. Mas ali Deus ele nos dá uma interpretação de como um verdadeiro pastor ele deve cuidar de suas ovelhas. Como diz no Salmo de número 23, versículo 1, quando Davi ele disse: O Senhor é o meu pastor, nada nos faltará, né? Então, como Davi ele era pastor de ovelha, animal irracional, Deus ali ele escolheu Davi justamente pelo cuidado que Davi ele tinha com as suas ovelhas, né?
pelo seu cuidado que ele tinha com as suas ovelhas também, pela sua proteção, né? O próprio Davi, ele disse diante de Saul que no momento em que estava pastorando as ovelhas de seu pai, ele se deparou com um urso, se deparou com um leão, matou o urso para defender as ovelhas. Então Davi, ele foi um exímio pastor de ovelhas, né? E ele ali nos trazendo a tradução no Salmo de número 23, ele nos traz a tradução e ele nos ensina a nós pastores, nós que estamos à frente de uma obra, né, tomando conta de um rebanho, ele nos traz uma aula e nos mostra como devemos ser um pastor, né? E essa pergunta eu quero te fazer. O que é ser pastor? Né? Como é ser pastor? Por que ser pastor? Por que você é um pastor? Né? Eu quero dizer para você que está me vendo, para você que está me ouvindo, que ser pastor é dar a vida pelas suas ovelhas. Né? Ser pastor é comer a palha e dar o trigo. Ser pastor é como um pai que ele dá a vida pelos seus filhos, né? Que ele quer o melhor para os seus filhos. Ele muitas vezes deixa de comer para dar ao seu filho. Ele deixa de vestir para poder vestir o seu filho. E isso é ser pastor. Ser pastor é ter cuidado, é ter zelo. E o que nós temos lido aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 34, é que os pastores de Israel não estavam agindo como deveriam, não estavam cuidando das suas ovelhas, pelo contrário, eles estavam devorando as ovelhas, se aproveitando das ovelhas, né? Mastigando as ovelhas, pegando tudo que a ovelha tinha para oferecer. O que era que os pastores estavam fazendo? Estavam esquecendo de dar a proteção devida, o cuidado devido às ovelhas, mas estavam devorando as ovelhas. Não é diferente de hoje, né? E eu vim fazer aqui esse vídeo para compartilhar com vocês bater esse papo aqui, né, entre eu e você, falando a respeito dos pastores do século 21, né? Nós já estamos hoje no dia 18 de janeiro do ano de no ano de 2018, melhor dizendo, né? No ano de 2018, 19, né? No ano de 2019. Então, o que eu venho aqui falar com vocês é que eu estou indignado com os pastores. Eu sou evangelista, tenho muita experiência em tomar conta de igreja, em pastorear, né? Temos experiência, nós já rodamos alguns estados aqui do Nordeste, pregando a palavra de Deus, como em Natal, Paraíba e outros estados do Nordeste, nós já pregamos a palavra de Deus. E rodando esse Brasil inteiro, aliás, esse Nordeste, e também alguns municípios do estado de Pernambuco, segundo a minha experiência, o que eu estou vendo nesses últimos dias são pastores que não merecem o chamado, não merecem esse título de pastor. E o que eu fico indignado é que, por causa desses homens, hoje o nome pastor se tornou um nome vil, um nome digno de chacota, né? O nome de pastor, quando uma pessoa antigamente chegava em determinados lugares dizendo que era pastor, todos se respeitavam, todos diziam: tá aí um homem de respeito, um homem digno do meu respeito, um homem digno tiro o meu chapéu, porque essa era a fama de um pastor antigamente. Mas hoje, pastor é sinônimo de ladrão. Por que que hoje o nome pastor se tornou um nome tão vil, tão execrável? Porque hoje, todo mundo muita gente não tem experiência nenhuma com o ministério, não tem experiência nenhuma com o rebanho. E hoje
ele auto se intitula pastor, né? Pega um pouco de azeite, sei lá o que, derrama sobre sua cabeça e muitas vezes dizem assim: eu sou pastor. Agora, a minha dúvida é o que é? Se pastor, se pastores, se um pastor de verdade, ele não tivesse que sofrer, que pagar o preço pelas ovelhas, eu acredito que estaria pior. Porque ser pastor, no fundamento bíblico, é dar a vida pelas ovelhas, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Hoje, o que nós vemos no Brasil são pastores ricos, pastores mega milionários. E Jesus, ele nos disse que, certa feita, alguém perguntou a Jesus e disse: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. E o que nós vamos ganhar com isso? Jesus, ele disse: olha, aqui na terra vocês vão ganhar 100 vezes mais e no final vocês vão ganhar a vida eterna, né? E outra vez Jesus, ele disse que o Filho do Homem, ele não possuía nada materialmente falando, mas ele também não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Hoje, ser pastor é status, né? Ser pastor, muitas vezes se utiliza do nome de pastor para poder se candidatar a prefeito, poder se candidatar a vereador, a deputado ou sei lá o que, né? Achando que por ter o nome de pastor vai dar a ele um pouco mais de credibilidade. Mas credibilidade de quê? Né? Credibilidade de quê? Hoje o nome pastor não tem mais credibilidade. Né? Hoje você chega em determinado lugar desse Brasil, quando você chega e diz: eu sou pastor, é ladrão. Hoje todo mundo é pastor, todo mundo quer ser pastor. Então o nome de pastor se tornou um nome vulgarizado, né? Agora, vulgarizou por quê? Por causa de mercenários, de homens execráveis, de homens sem moral, de homens sem índoles, né? De homens sem escrúpulos, principalmente desses pastores presidentes que nós vemos por aí. Escândalos e mais escândalos. Se nós formos vasculhar dentro do YouTube, né, vemos as notícias aí dentro do Brasil afora, pastores mega milionários, pastores com mansões, pastores com aviões, pastores comprando fazendas, né? E o fundamento de ser um pastor, Jesus não chamou pastor para ser rico, não. Jesus, ele não nos escolheu para ser pastores mega milionários, ricos, até porque Deus, ele não tem nada com algo material. O reino de Deus consiste em algo espiritual. O reino de Deus é espiritual e não consiste em nada material, né? Nós, como igreja, nós estamos em uma passagem por aqui, nós vamos passar por aqui, né? Mas o que nós estamos vendo hoje são pastores execráveis, homens execráveis, que não merecem o nome de pastores, que lá atrás eram homens de Deus, eram homens que davam a sua vida realmente pelo rebanho, eram homens que davam realmente o seu tempo, doavam o seu tempo, né? Sofria pela obra. Mas o que nós estamos vendo hoje são homens que, digno do meu repúdio e do seu repúdio aí, do repúdio do Brasil, né? Pastores que estão fazendo vergonha a uma classe tão digna, a homens de Deus, né? A homens chamados por Deus de verdade, como no Brasil inteiro aí, homens como o pastor Isaac Martins Rodrigues, né? Que foi presidente da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, né? O pastor Isaac Martins era um homem digno. O pastor José Leôncio, também da Assembleia de Deus, na EADPE, né? O sogro do pastor Ailton, também da Assembleia de Deus Pernambuco, pastor José Amaro e outros pastores que passaram pelo estado de Pernambuco, né? Que já foram homens que nós nos espelhamos, nós os mais novos,